Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Logo de cara já peço a inscrição de vocês no canal, se ainda não são inscritos, que deixem também o seu like, o seu comentário se gostarem do vídeo. Também peço que vocês nos sigam nas redes sociais, pelo Instagram, @Mistérios do Tempo Oficial, e também pelo Facebook, está como Bruna Oliveira, perfil de divulgação do canal. Bom, hoje nós vamos contar a história de uma serial killer extremamente sádica que viveu na Rússia do século XVIII. Essa mulher, ela é tão sádica que ela é comparada até hoje à Condessa de Sangue, Elizabeth Bathory. Nós também temos um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Quem não conhece esse vídeo vai lá assistir, que a história é bem intensa. Essa Lady Killer, de hoje se chamava Daria Saltykova. Ela é conhecida como a Atormentadora. Ela foi acusada de matar 138 pessoas, mas ela foi condenada pela morte de 38. Gente, ela teve um final muito peculiar, extremamente sombrio, literalmente sombrio. Eu particularmente nunca vi nenhuma punição parecida com o que ela teve. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Por favor, novamente, deixem seu like aí se gostar. A história é bem sinistra mesmo, vai conter relatos ali bem sensíveis, porque ela usava de extrema violência para maltratar, torturar e matar essas pessoas. Então já alerto para vocês que a narrativa pode ser um pouco sensível. Bora lá conhecer essa história? Então bora. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Daria Saltykova, nascida Daria Nikolaevna Ivanov, nasceu na Rússia em março de 1730 e ela era a terceira filha de 5 irmãs. Os seus pais se chamavam Anna Davidova e Nikolai Ivanov. Eles eram pessoas muito ricas e com laços muito estreitos com a nobreza. Na verdade, eles tinham graus de parentesco com alguns nobres, e isso mais tarde deixou a Daria com as costas quentes para não ser punida pelas atrocidades que ela cometeu. Desde pequena ela foi acostumada a ter absolutamente tudo o que ela queria e inúmeros servos para servi-la. Também já quero aproveitar e pedir desculpas aí para vocês, pessoal, se tiver alguma interferência aqui, algum barulho, porque hoje eu estou gravando no período da tarde e aqui próximo da minha casa está tendo uma construção, então pode ser que tenha alguns barulhos ali referente ao pessoal que está trabalhando. Então a Daria, ela se casou muito cedo. Com 19 anos ela se casou com Gleb Alexandrovich Saltykova, que era cerca ali de 16 anos mais velho do que ela, e ele era capitão do regimento de cavalaria da Guarda Imperial Russa. A Daria, ela teve 2 filhos com esse homem, o Theodor e o Nicholas. Eles eram muito próximos, ali cerca de 1 ano de diferença. Ela ficou casada cerca de 6 anos, mas ela ficou viúva muito jovem, aos 25 anos, porque em 1756 o esposo dela faleceu devido a uma forte gripe. Então ali a Daria, ela se viu extremamente perdida, porque ela sempre foi uma mulher muito rica desde o berço. Porém, ela nunca trabalhou, na verdade ela não sabia nem ler. Então ela ficou muito perdida porque ela ficou com 2 filhos para cuidar sozinha, entre aspas, sozinha, porque ela era uma mulher vista como uma mãe não muito carinhosa para os filhos. Na verdade, os relatos informam que esses 2 meninos que ela teve foram mais criados pelas servas e pelas professoras do que propriamente por ela. Como ela não sabia ler, ela ficou ali com uma batata quente na mão, porque ela nunca tinha administrado nada, e ela ficou com 2 grandes propriedades para poder tomar conta. Então dizem que depois que ela ficou viúva, em 1756, com 25 anos apenas, ela se tornou uma mulher ainda mais violenta com os seus servos, porque quando ela era casada, o marido dela também presenciava cenas dela com bastante violência, ela castigava muito os servos que ela tinha, porém, até então, ele fazia vistas grossas, se é que não participava, mas até essa época não há registros que ela teria matado alguém. Mas dizem que depois da morte dele, as coisas pioraram para essas pessoas, e os servos dela, pessoal, na verdade, viam na morte uma libertação.
porque o que elas passaram na mão dessa mulher é indescritível e vocês vão concordar comigo. A Daria, ela era vista ali como uma mulher muito religiosa, na verdade ali aquela falsa beata, né, a maldade escondida atrás de máscaras de virtude, porque ela não saía da igreja, mas dentro de casa cometia esse tipo de atrocidade. Ela também dava muitas contribuições financeiras e isso também levou a muitos padres também acobertarem na época as atrocidades que ela fazia. Na verdade, ela molhava a mão ali de muita gente, não só dos padres, ali de políticos também, de algumas autoridades da região, que ela tinha inclusive uma espécie de livro-caixa, onde ela anotava o nome dessas pessoas, os presentes que ela costumava dar, para que depois também lá na frente ela pudesse usar isso como uma espécie de chantagem. E um dos presentinhos que ela dava para essas pessoas eram as suas servas mais jovens, para que elas servissem de iscas, né, sexuais para essas pessoas. Ela praticamente vendia essas servas que eram muito jovens, tinha meninas ali de 10, 12 anos que foram vítimas dela das piores maneiras possíveis. E vocês vão entender por que essa mulher ficou conhecida como a atormentadora. A Daria, ela cresceu numa época em que os servos, porque eles não eram taxados como escravos, mas na verdade eles eram escravos que ganhavam algumas esmolas. Para vocês terem uma ideia, eles não eram chamados nem pelos nomes, eles eram chamados de almas. Então muitas pessoas ali até vendiam essas pessoas, mas eles não eram considerados como escravos, porque eles tinham essa pequena remuneração que na verdade passava tudo para a mão dela de novo, porque ela cobrava pelo alojamento, ela cobrava pela água, pela comida que era muito escassa. Então tudo que eles ganhavam com trabalhos árduos, praticamente ali 95% voltava para as mãos da Daria. A própria imperatriz Catarina a Grande, mais tarde, quando se tornou imperatriz da Rússia, e foi ela quem colocou fim às maldades de Daria, a gente já vai chegar lá, ela disse que mais tarde, em suas memórias publicadas, ela ficou sabendo que uma nobre idosa mantinha seu cabeleireiro preso numa jaula dentro do quarto. Olha só, gente, ela mantinha esse homem preso numa jaula que era praticamente do tamanho dele, ele mal se mexia, somente porque ele sabia que ela usava uma peruca. Olha só como as coisas funcionavam nessa época, né? Então, mais tarde, a imperatriz acabou sabendo disso. A Daria, ela era uma mulher conhecida por ser totalmente neurótica com a limpeza, principalmente com o chão da casa dela. Se ela visse qualquer sinal de poeira, ela já agredia as servas de uma forma muito violenta. Para vocês terem uma ideia, ela mantinha troncos de madeira por todo o canto da casa, pedaços de pau que eram bem pesados. As pessoas que visitavam a casa dela perguntavam por que ela tinha em todo canto, ela tinha aquelas madeiras espalhadas, e ela disse que porque o inverno era muito rigoroso, então ela gostava de abastecer a casa dela, mas é claro que muita gente ali não acreditava. Ela deixava esses pedaços de madeira justamente para que aonde ela estivesse, ela pudesse então agredir as suas servas. Ela tinha muitas servas e tinha os servos homens também, mas a raiva dela era especialmente voltada para as mulheres. Dizem que ela tinha inveja dessas meninas por sua juventude. Ela era uma mulher bem jovem ainda. Quando ela ficou viúva, ela tinha apenas 25 anos. Quando ela foi presa, ela tinha cerca ali de 32 anos para 33. Então, ela era uma mulher jovem, mas era considerada extremamente invejosa da beleza das suas servas. Ela é acusada de ter matado 3 homens. O restante teria sido meninas entre 10 e 12 anos e mulheres mais jovens do que ela. Ela também tinha sempre chaleiras de água fervendo à sua disposição, porque a forma como ela gostava de torturar e de matar essas servas era com água fervendo. Muitas eram extremamente queimadas, ela despejava água fervente no corpo dessas meninas para depois sim ela aplicar as suas surras. E muitas foram mortas com água fervendo jogadas dentro do ouvido dessas moças. Então o que ela fazia? Ela tinha uma espécie de câmara dos horrores que ficava no fundo da casa. Depois, mais tarde, os policiais entraram ali e viram vários objetos de tortura, manchas de sangue espalhadas por todos os lados, vários tipos de ferramenta que eram utilizadas tanto ali para a aragem da terra, quanto também para machucar essas pessoas. Essas moças, elas eram humilhadas, elas tinham as roupas tiradas na frente de outros homens, elas eram colocadas em cima de uma espécie de maca de madeira,
e ali elas sofriam as mais variadas violências. Dizem que elas também sofriam abusos sexuais. Tem uma história que ela não é comprovada, mas alguns relatos apontam que a Daria, ela tinha um certo fascínio pelos seios dessas moças. Dizem, isso não foi confirmado, mas muitas fontes apontaram que ela guardava, ela cortava os seios dessas moças para depois acabar então até comendo. Então também tem uma denúncia contra ela de canibalismo, mas isso nunca foi confirmado pela polícia. Outros relatos também apontam que ela gostava de destruir as genitálias dessas jovens. Além das surras que ela aplicava, ela também gostava de ver essas mulheres apanhando. Então, o que acontecia ali na casa dela? Haviam muitos servos que, na verdade, eram famílias. Eles tinham filhos, eles tinham esposas, e muitas vezes, para que as crianças não pagassem por essas torturas, ela obrigava os próprios maridos ou os próprios filhos, que eram já maiores, a agredir as suas mães, a agredir as suas esposas. E eles eram obrigados a fazer dessa forma, porque senão quem iria pagar o pato seriam as crianças, porque ela não tinha piedade de ninguém. Então, ela não só maltratava fisicamente, como ela também fazia essa violência psicológica. Tem relatos, pessoal, que isso é verdade, tá? Isso não é uma lenda urbana, isso é comprovado. Até uma fonte de pesquisa que eu utilizei muito para fazer esse vídeo foi o livro chamado Lady Killers, tá? Até no final do vídeo, acompanhe aqui até o final, que nós vamos deixar um brinde aqui, um mimo para vocês, que é muito voltado também a essas fontes de pesquisas que nós utilizamos para fazer todos esses vídeos, e nós esperamos que vocês gostem. Então, a Daria, ela tinha também esse sadismo, ela gostava de ver as pessoas sofrerem. Então, o que ela fazia? Ela tinha muita coragem, mas nem tanto. Então, o que ela planejava? Primeiro, essas servas apanhavam bastante dos seus maridos ou de outras pessoas que estavam ali. Ela mandava que um servo homem batesse bastante nessas mulheres que, na maioria das vezes, estavam nuas na frente dos seus próprios filhos. Elas eram brutalmente espancadas. Quando elas já estavam ali sem nenhuma força para reagir, daí sim a Daria se criava coragem, pegava ali um pedaço de madeira, pegava o seu chicote e acabava, digamos assim, de fazer o serviço. Então, a maioria dessas mulheres, elas tinham a pele praticamente toda esfolada pela água fervente, para depois sim, então, elas apanharem muito. Teve cadáveres ali que foram encontrados por aldeões que desconfiavam já que alguma coisa estava acontecendo, principalmente na propriedade de campo. Ela tinha uma casa de campo e ela também tinha uma casa em Moscou. E essas duas casas, elas já estavam sendo alvo ali de alguns olhares curiosos, porque todo mundo achava muito estranho a forma física, a aparência física dos escravos, né? Eu digo que é escravo porque servo é uma outra coisa. Então, ela tinha escravos ali naquela época. Então, todo mundo reparava que as servas tinham várias cicatrizes, principalmente no rosto. Cicatrizes por marcas de corte, que provavelmente eram as chicotadas que elas levavam, porque ela não olhava onde ela batia, e também várias cicatrizes envolvendo queimaduras. Elas eram praticamente deformadas e muitas tinham verdadeiras crateras no cabelo. Elas não tinham mais cabelo, porque ela não só cortava, como ela também arrancava. Então, aonde o cabelo era arrancado, não crescia mais. Então, teve alguns aldeões que falaram que desconfiaram de um entra e sai de carroças após escutarem muitos gritos, isso na casa de campo. E eles foram, então, digamos assim, espiar o que tinha dentro da carroça, e eles viram, então, alguns corpos de moças que estavam totalmente sem a pele, já tinham sido esfoladas, espancadas e estavam com o couro cabeludo todo arrancado. Dizem que ela fazia questão de arrancar o cabelo dessas mulheres com as próprias mãos. Gente, era uma coisa monstruosa. Eu não sei qual das duas era pior, se era Condessa de Sangue, Elizabeth Bathory, ou se era Daria Saltykova. As torturas fatais, ou pelo menos a maior parte delas, começaram em 1756, que foi o mesmo ano em que Daria então ficou viúva. A primeira queixa oficial contra essa mulher foi registrada em 1757 e dizia respeito ao assassinato de uma serva, uma mulher grávida chamada Anisia Grigorieva. A morte dessa mulher poderia ter sido um golpe fatal para Daria, porque ali na morte dela teve algumas testemunhas.
Essa mulher, ela já estava praticamente ganhando o bebê. O marido dela também era servo da Dária. Nesse dia que essa mulher levou essa surra, ele não estava em casa, ele teria saído para trabalhar. Acredito que já até propositalmente ali por alguns outros servos que já sabiam o que iria acontecer e de certa forma tentaram tirar ele dali, porque para ela tanto fazia, ela até gostava que essas pessoas assistissem, essas mulheres que eram suas esposas, a apanhar e até passar por atrocidades ali piores na frente do próprio marido. Então a Anísia, ela já estava ali mais ou menos de 7 para 8 meses, ela estava grávida desse homem que também era servo, e ela então teria sido acusada de não limpar bem o chão da casa da Dária. E o que aconteceu? A Dária então aplicou uma grande surra nessa mulher. Na verdade, ela pediu para um outro servo espancar essa mulher. Quando ela já estava praticamente desfalecida, a Dária pegou então um pedaço de madeira e começou a bater várias vezes nas costas da Anísia. Gente, é uma história assim muito sensível, porque com essa surra que ela levou, ela acabou então perdendo o bebê que ela estava esperando, e esse bebê ele acabou saindo da barriga dela no momento em que ela estava levando essa surra. Então, a Dária, vendo que ela já estava a ponto de morrer, o bebezinho já havia morrido, ela então mandou chamar o padre. Não porque ela era bondosa não, mas porque muitas servas já haviam sumido misteriosamente, principalmente nessa casa de campo que ela tinha, e quando as pessoas questionavam cadê essas servas que eram acostumadas, né, a irem nos mercados, enfim, a aparecerem um pouco mais, ela dizia que elas tinham fugido. Falsificava cartas dizendo que elas tinham saído da cidade junto com outros homens, porque muitas eram casadas, mas a realidade era outra. Ela, na verdade, matava essas meninas. Então, muitas foram colocadas numa cabana perto de um lago, totalmente sem roupa, ficaram ali dias sem comer, e o frio da Rússia é extremamente... o frio lá é uma coisa assim aterrorizante, é muito gelado mesmo. Tinha um lago perto dessa casa, aonde essas meninas eram colocadas sem roupa e a maioria já morria e ficava ali mesmo congelada naquele lago, ou outras também eram enterradas na beira de uma floresta em covas rasas. Então, como ela já estava com esse olhar de desconfiança, mesmo tendo costas quentes com os políticos da época e também com a nobreza, ela acabou então tentando não deixar tão na cara, né, que ela estava fazendo esse tipo de coisa. Então, algumas mortes ela acabava chamando o padre para que ele pudesse dar a extrema unção. No caso da Anísia, não deu tempo do padre chegar em casa, até ela teria dito para o servo dizer para o padre que ele não precisava ir. Só que o padre, já um pouco desconfiado dessas mortes, quis ver o corpo dessa moça. Quando ele chegou, gente, nessa Câmara dos Horrores, que ele viu a situação em que ela estava toda azulada, com ferimentos gravíssimos na cabeça e no tórax, e a Dália quis dizer que aquilo ali foi um acidente doméstico. E o padre, obviamente, não concordou. Dizem que ele teve uma tentativa de suborno da parte da Dália, que ofereceu para ele alguns favores, ele não aceitou, ele fez uma denúncia contra essa mulher, uma denúncia que não foi aceita, porque infelizmente na época Catarina a Grande, Catarina II, ainda não era imperatriz da Rússia. Então essas pessoas que eram da autoridade maior na época não deram importância para o que o padre falou. E esse padre sumiu misteriosamente. Quando o marido da Anísia chegou em casa, que ele viu aquela situação toda, o bebezinho já havia sido enterrado numa cova, e a Anísia foi enterrada em outra cova. Eles não foram nem enterrados juntos. O marido, obviamente, já desconfiou do que teria acontecido. Também foi prestar a sua queixa imediatamente. Ele não se importou se ele seria morto ou não, porque para ele a vida já não fazia mais sentido mesmo. Ele acabou também denunciando a Dária. Nada foi feito, e quando ele voltou para casa, ele foi mandado para um outro lugar, uma espécie de exílio que ela mandava esses servos, e de lá ele nunca mais saiu. Também morreu de uma forma misteriosa, e a gente não duvida muito que ele e o padre tenham tido o mesmo fim pelo mesmo motivo, a denúncia feita. O fato, o crime dessa moça da Anísia, ele deveria ter sido um momento crucial para que a Dária então tivesse sido realmente punida, porque ali haviam várias testemunhas. O padre fez uma queixa, sumiu misteriosamente. O marido também prestou queixa, sumiu misteriosamente.
Os médicos que atenderam essa moça e que viram que não foi um acidente doméstico, e o próprio servo que cometeu o espancamento nela e que depois também foi obrigado a enterrar o bebê. Então haviam várias testemunhas e ninguém foi escutada. Por quê? Porque ela molhava a mão de muita gente importante. Tinha esse livro caixa que eu comentei com vocês agora há pouco, que era onde ela chantageava essas pessoas. A Daria, ela tinha um servo de sua confiança. Na verdade, ele era o homem responsável por supervisionar o serviço dessas servas, e ele também já teria cometido ali alguns espancamentos por ordem da Daria. Não sei se porque ele também não era uma pessoa muito boa, ou se ele era um daqueles que tinha então as suas crianças colocadas à prova, que se ele não fizesse determinado serviço, as crianças então pagariam, e ele sabia muito bem que com essa mulher não se brincava, porque morrer era na verdade um privilégio, porque antes de matar ela torturava essas pessoas de uma forma indescritível. Então ela tinha esse servo, o nome dele era Crisantos Andrev. Ele foi então acusado pela Daria de não estar fazendo muito bem o seu serviço, que ele já não estava supervisionando tão bem, e ela então resolveu castigá-lo. Ela mandou tirar toda a roupa desse homem, colocou ele para dormir na rua, num frio ali, não sei de quantos graus abaixo de zero, ele já estava praticamente congelado quando ela mandou que ele fosse arrastado para dentro de casa, e ela falou que já que ele estava com tanto frio, ela iria aquecer um pouco esse homem. E com que ela aqueceu? Com um banho de água fervendo. Gente, dizem que ele, já soltou, digamos ali, a pele literalmente quando ela fez isso, porque ele já estava praticamente congelado. E mesmo depois dele já estar praticamente morto, ela pegou então novamente um pedaço de madeira que ela usava como lenha e acabou de fazer o serviço aplicando nele vários golpes na cabeça, e assim que ele foi tirado de perto dela, minutos depois ele já estava morto. Os próprios vizinhos dessa mulher, eles já estavam ficando assim muito incomodados com tanto grito que vinha daquela casa. Não só das pessoas que estavam apanhando, mas também da própria Daria. Tem um relato, pessoal, que ela pegou uma menina de 11 anos. Ela simplesmente parece que olhou para essa menina, viu que a menina já estava se transformando numa linda mulher, ficou muito revoltada e empurrou essa criança de escada abaixo. Ela quebrou o pescoço, morreu obviamente por assassinato, mas dizem que mesmo depois da menina já estar caída no chão, ela pegou um pedaço de pau e começou a bater nessa criança e pediu para que um outro servo também a ajudasse. E no momento em que ela estava então cometendo essa atrocidade já com a menina morta, dizem que ela ficava gritando que ninguém iria punir, que ninguém iria acreditar neles, que ela era Deus naquele momento. Então para ela realmente era Deus, ela podia tudo na cabeça doentia dela. E ela começava a gritar que era para bater mais e bater mais e bater mais. E as pessoas que moravam perto já estavam ficando muito atormentadas com tudo que ela estava fazendo. E algumas pessoas também prestaram queixa para saber o que estava acontecendo naquela casa, mas nenhuma delas teve a sua voz. Ninguém acreditava, porque como eu falei para vocês, a Daria, ela comprava muitas pessoas, ela tinha as costas quentes, mas ela já estava passando totalmente do limite, ela já tinha passado do limite há muito tempo e ninguém fazia nada. Teve um servo que não aguentava mais ver esse tipo de atrocidade, ousou desafiá-la. Ele mandou ela calar a boca, ele mandou ela ficar quieta, ele chegou a encostar nela e ali foi o seu fim. Ela pegou também um pedaço de madeira, bateu na cabeça desse homem. Quando ela viu que ele já estava praticamente desfalecido, ela bateu a cabeça dele várias vezes no chão e ele acabou tendo então o seu crânio destruído por ela na frente de outras pessoas, de outros servos, os escravos, que mais tarde denunciaram ela também para Catarina II poder fazer a justiça que ela tanto mereceu, porque o final dela, como eu contei para vocês, foi muito sombrio. Literalmente, ela viveu nas sombras. Eu nunca vi nada parecido. Já aproveito também, pessoal, peço novamente aquele like, a sua inscrição, se vocês estiverem gostando também, e deixem seus comentários no vídeo, isso é muito importante para nós. O ódio por outras mulheres chegou no auge quando ela completou seus 32 anos. Foi quando então ela conheceu um vizinho, na verdade. Ela conheceu ele de uma forma mais íntima, um amante que ela acabou tendo, chamado Nikolai Andreevich. Acho que é assim o nome dele, tá? Esse homem, ele acabou se encontrando algumas vezes com a Daria. Ela era uma mulher bonita, uma mulher atraente, só que ele acabou se cansando um pouco dela,
porque ele era um homem muito culto, ela não sabia ler, não acompanhava ele nos esportes que ele gostava, não tinha nada a ver com ele, se demonstrou uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva com ele, e ele também não gostou da forma como ela estava tratando os seus servos e acabou dando no pé. Só que algum tempo depois ele acabou se envolvendo com uma outra moça bem mais jovem do que a Dária, firmou um noivado com ela, iria se casar, e foi ali então que a Dária enlouqueceu. Naquela semana que ela descobriu, dizem que ela matou mais algumas servas, bateu nelas bastante, descontou a raiva que ela tinha dele nessas meninas e acabou então bolando um plano. Ela queria que alguns servos levassem uma espécie de explosivo dentro de um tecido e que jogassem dentro da casa para que a casa desse homem, desse amante, tivesse ali uma grande explosão e também que eles fossem pegos, não só o ex-amante dela, como também a noiva. Ela queria então que eles também fossem explodidos. Só que o que aconteceu? Um dos servos dela, que também já estava cansado daquelas atrocidades todas e que gostava bastante desse homem, acabou avisando ele então sobre os planos. E ela também teria planejado dar uma grande surra neles até chegar ao ponto de matar. Só que esse homem, então, o que ele fez? Ele já ficou um pouco desconfiado que aquelas histórias que ele acabou escutando fossem realmente verdadeiras, que a Dária era uma psicopata, eles estavam lidando com um dos piores serial killers da história, não importando se era homem ou se era mulher. Ele começou a ficar com muito medo dessa situação, ele tratou de tirar a noiva da cidade e ele também saiu da cidade praticamente fugido dessa mulher. Só porque antes dele sair, ele denunciou ela para as autoridades. E ali o negócio começou a mudar um pouco de figura, porque agora não era um camponês que estava fazendo essa denúncia, era um homem rico. E isso teve muito peso para as autoridades na época. Eles ficaram com uma batata quente na mão, que mais tarde a Catarina, a Grande, é que teve que resolver. Em abril de 1762, dois servos chamados Yermolai Ilin e Saveli Martriovo, eles foram até a cidade de São Petersburgo prontos para denunciar a Dária. Nessa época, Catarina Grande, ela já era a imperatriz da Rússia, ela já estava sendo também ali muito analisada e criticada por alguns que já tinham aquela conduta mais violenta aprovada pelo Império. Ela quis entrar no Império levando uma atmosfera mais leve para a Rússia. Ela queria que a Rússia fosse um país iluminado e que tratassem melhor os seus servos. Quando essa carta chegou nas mãos da Catarina, muitos pediram para ela não considerar, mas ela não fez dessa forma. Ela pediu para ler essa carta em mãos, foi deixada com ela. E antes mesmo dos dois servos voltarem para casa, eles já levaram uma informação, que a Dária agora estava sob o olhar da imperatriz e que ela estava sendo investigada. E isso acabou, então, poupando a vida desses dois homens, porque a Dária, até então, não tinha nenhum tipo de represária. Agora ela já estava sendo olhada pela imperatriz, então o que ela fez? Ela teve que engolir a presença desses dois servos, porque se acontecesse alguma coisa com eles, daria muito na cara que ela realmente era culpada. E no caso, pessoal, desse homem chamado Yermolai, ele tinha um ódio muito profundo por essa mulher, porque ele tinha ficado viúvo 3 vezes, ele foi casado com 3 servas e as 3 morreram por surras que levaram a mando dessa mulher. Então ele tinha um ódio tremendo, só que ele não podia fazer nada porque ele tinha filhos. Só que naquela época, depois principalmente que a Anísia acabou perdendo o bebê, aquilo ali tudo aflorou muito mais na cabeça desse homem e ele não tinha mais muito o que perder na vida dele. E ele acabou então denunciando a imperatriz e graças a ele essa mulher foi desmascarada. A Catarina, então, ela autorizou a investigação. Essa investigação ela durou cerca de 6 anos. Ela usou métodos muito criteriosos para poder fazer essa análise, porque não era muito bem visto um nobre ser condenado. Mas ela, assim que ela leu os primeiros depoimentos, gente, centenas, tá? Praticamente ali, milhares de pessoas, entre servos sobreviventes, entre vizinhos, várias pessoas da cidade que viram o estado físico desses servos foram todos interrogados. Aqueles interrogatórios que geravam um pouquinho mais de dúvida, ela descartava. Agora, aqueles que tinham fundamento, médicos, padres, porque até algumas pessoas que a Dária tinha anotado naquele caderninho caixa,
Muitas dessas pessoas também, para não serem responsabilizadas depois, acabaram também entregando ela. Então, depoimentos de nobres, de religiosos, de autoridades ali policiais foram muito importantes para confirmar tudo o que os servos falavam. O Conselho de Justiça estava lidando com um dos piores assassinos em série da história, tá? E a Catarina, ela tinha certeza que a Daria tinha culpa no cartório, ela nunca confessou, ela mandou até um padre conversar com ela para ver se ela contava alguma coisa, e as únicas palavras que ela disse foi: não sei de nada, não estou sabendo de nada, não fiz nada. De uma forma visivelmente muito tranquila. Muitas pessoas depois quiseram colocar ela como louca, mas isso foi descartado pelos médicos da época, porque ela era uma pessoa extremamente calculista. Ela sabia exatamente os passos que ela tinha que tomar, a forma como ela tinha que conduzir, e isso não era papel de pessoa com problema mental, ela era perversa mesmo. Durante os 6 anos de investigação, ela ficou presa na sua própria casa, mas mesmo assim alguns servos ainda acabaram morrendo. Gente, durou 6 anos, tá? 6 anos para que essa mulher fosse presa, e no dia 2 de outubro de 1768, então um decreto imperial, após analisar criteriosamente, condenou a Daria à prisão perpétua. Ela foi encaminhada para uma prisão subterrânea num convento, e ali ela ficou 11 anos sem ver a luz do sol. Ela foi condenada a uma prisão que era uma espécie de um calabouço, era um calabouço subterrâneo, mas além disso eles mandaram construir uma estrutura de madeira para que nenhum raio de luz passasse por ali. Ela só conseguia ver a luz de uma vela 2 vezes por dia, que era no momento em que ela almoçava e que ela jantava. Essa vela era levada por uma freira, e assim que essa freira saía dessa masmorra, ela apagava então essa luz, né, de vela que ela tinha. Antes dela ser encaminhada para essa masmorra, ela foi colocada em praça pública após ter levado uma surra bem grande, com uma placa de madeira pendurada no pescoço. Ela ficou ali exposta por 1 hora na principal praça de Moscou, que era considerada ali a Praça Vermelha, se eu não me engano, e ali a imperatriz mandou que ela ficasse dessa forma, com essa placa de madeira, dizendo: aqui está uma atormentadora e uma assassina. Ela quis colocar a Daria como exemplo para que os outros nobres também soubessem que eles não eram Deus, que se eles matassem os seus escravos, que se eles destruíssem a vida deles dessa forma, abusassem deles dessa forma, que eles teriam a mesma punição. Eu vou ler para vocês agora um trecho desse decreto imperial assinado pela imperatriz Catarina II. Esse decreto diz o seguinte: tendo considerado o relatório que nos foi fornecido pelo Senado sobre os crimes cometidos pela desumana viúva Daria, filha de Nicolas, concluímos que ela não merece ser chamada de ser humano, pois é realmente pior do que os famosos assassinos, extremamente insensível e cruel, incapaz de refrear sua raiva. E o decreto também então colocava o que iria acontecer com ela depois, que foi quando ela foi encaminhada para esse calabouço subterrâneo. A Daria, ela ficou então nessa masmorra, né, subterrânea, no convento Ivanovsk. Esse convento ele também abrigou outras mulheres também condenadas, tá? Então ele era um local que ele já era próprio para receber esse tipo de acontecimento. Claro que até então eles nunca tinham recebido nada parecido, e ela não teve direito de ficar numa cela comum. Ela foi mandada então para o subterrâneo para que ela então ficasse nessa câmara do arrependimento. Foi assim que a imperatriz colocou esse apelido nessa câmara, porque ela queria que ela confessasse os crimes que ela cometeu, e ela nunca confessou. Nesse decreto também foi colocado que ela estava banida de qualquer relação afetiva com qualquer membro da família, e que o nome dela seria retirado de todos os registros familiares, que ela não era mais considerada ninguém. Ela era considerada um zero à esquerda, literalmente é isso. Então a imperatriz quis que ela sofresse praticamente o que as outras pessoas sofreram, não com as torturas físicas, mas a tortura psicológica que ela teve, com certeza foi muito grande. Em 1779, então, ela foi transferida para uma câmara esculpida em rocha, com uma pequena janela gradeada, e há rumores que ela se envolveu com um dos guardas e que próximo dos 50 anos ela teria tido um bebê, e que esse bebê teria sido levado para um orfanato.
Essa história nunca foi comprovada, ela já tinha ali próximo dos seus 50 anos, mas isso aí também nunca foi confirmado se ela teve esse filho ou não, mas muitas pessoas falaram que sim, que ela teve uma menina e que essa menina foi retirada. Uma coisa também que aconteceu ali, pessoal, quando ela foi levada para essa outra cela, que ela conseguia ver um pouco mais ali da luz do dia e também escutar a liturgia, um domingo parece que por mês ela tinha o direito de assistir, mas não dentro da igreja, e sim um local onde dava para ela escutar algumas palavras que o padre falava. Quando alguém se aproximava dela para tentar ver um pouco, conhecer a história, ela rosnava, ela tentava cuspir nessas pessoas, ela tentava entrar pelas grades. Então, uma assistente social, uma espécie de assistente social que esteve lá na época para ver o estado que ela estava, disse que ela estava totalmente insana, que ela estava tropeçando nela mesma, que não tinha mais nenhum traço daquela linda mulher por fora, que ela foi um dia. Agora, não se sabe se ela ficou louca por ter vivido na escuridão tanto tempo assim, porque ela ficou confinada há cerca de 33 anos, e ela morreu então nessa prisão aos 71 anos de idade por causas naturais. E hoje ela está enterrada no mosteiro Donskoy, junto de seus pais. Então, assim, gente, é uma história bem macabra mesmo, assim, era uma pessoa extremamente sádica, perversa, na minha opinião. Ela não tinha nada de louca, ela era uma mulher extremamente cruel e talvez desequilibrada, mas muito consciente do que estava fazendo. Desequilibrada no sentido ali de não ter pena das pessoas, era uma psicopata. Para ela, o sofrimento dos outros não era nada. Ela matar, ela não matar. Dizem que ela ria freneticamente cada vez que ela via uma das servas passando por ela com uma roupa suja de sangue. Porque nem mesmo para elas saírem de casa, elas ganhavam outras roupas. Então ela fazia questão de dizer, não, eu machuquei, está ali o sangue e ninguém vai poder fazer nada contra mim. Ela até tentou disfarçar algumas situações ali, chamando os padres para fazer extrema-unção, mas isso tudo ali era uma coisa que para ela também tanto fazia, tanto não fazia, porque ela achava que nunca seria punida, mas foi. Então, assim, gente, esse foi a nossa história de hoje. E o brinde que nós vamos deixar para vocês, tá? É o livro em PDF do Lady Killers. Espero que vocês gostem. Muitos casos aqui foram estudados através dessa fonte e eu acho um livro bem interessante. Para fazer o vídeo de hoje, eu não utilizei somente esse livro, fui atrás de outras informações que não estavam nele, mas é um livro bem interessante. Então, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho da mente dessas assassinas, dessas damas assassinas, nós vamos deixar então aqui para vocês o link de acesso na descrição para que vocês possam então baixar o livro em PDF, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.